Olá, eu sou a Camila e hoje vamos aqui com um conselho dos arcanos. Vamos ver um aconselhamento, um direcionamento para o seu momento atual. E sempre me vem uma pergunta. O dia que não vier pergunta, a gente recebe uma mensagem aberta. Mas vai ser uma mensagem rápida, aquela mensagem expressa, cafezinho expresso. Duas cartas, tá? A pergunta é: qual é o principal aprendizado no seu momento atual? O que você precisa aprender neste momento? Vamos pegar a carta um e a carta 2. Escolha carta um ou carta 2, ou se quiser ouvir as duas também, fique à vontade. Vamos para a carta um. Qual o seu maior aprendizado neste momento? O maior aprendizado é você reconhecer o que você está plantando na sua vida. O que você está plantando na sua vida? É perceber que as coisas levam um tempo para ter um resultado. O maior aprendizado é a paciência. É a paciência de esperar colher os frutos aí do seu trabalho. Aqui muito uma questão material, financeira do seu trabalho. Plantou, ou contribuiu, aqui também vem uma coisa assim de teve uma troca, então você ajudou alguém, a pessoa te ajudou, ou recebeu uma ajuda de outra pessoa e tá esperando ter um reconhecimento, um retorno. E pode ser que não venha. A questão aqui, muito, né, para algumas pessoas me mostra isso. Me mostra ter paciência para esperar os resultados de algo que você fez. Para outras pessoas, me mostra muito esperar um agradecimento ou esperar uma retribuição de algo que você fez para alguém. E pode ser que isso não venha. E tudo bem, você plantou. Você plantou aí no seu solo e isso virá. Você vai se esforçar, se dedicar, vai continuar fazendo o que você acha que é certo, o que você é uma pessoa generosa, então continua fazendo o que acha que é certo, continua se dedicando, que virá um resultado. Que virá aí um resultado, talvez um retorno não dessa pessoa que você ajudou, mas da própria vida. Da própria vida. Então, o principal aprendizado aqui tem duas mensagens para algumas pessoas. Espera, né? Não dá para que usam muito o exemplo, né? Aqui você plantou uma semente e não dá para depois de amanhã esperar que nasça algum fruto ou alguma flor. Vai precisar cuidar. E enquanto isso, analisar o que foi feito até aqui, fazer um balanço, aproveitar que, já que vai ter que esperar, não esperar de forma só esperar de forma ativa, no sentido de avaliar. Ele está avaliando aqui a qualidade do que ele fez, do que ele plantou. Então, muito disso, tá? E o outro caso, pra gente fechar aqui, o outro caso não espere que as pessoas reconheçam seus esforços. Muitas pessoas reconhecem e muitas não reconhecem. Muitas pessoas podem reconhecer, mas muitas não. Aliás, eu acho que poucas pessoas de fato expressam ou retribuem de forma genuína. Algumas pessoas parece que é muito mais por culpa, né, de ficar em débito com alguém. E aqui não é só uma questão financeira, gentileza mesmo. Muito mais uma questão de culpa ou uma questão para mostrar que é boa ou bom o suficiente ou o bonzinho, a boazinha, e não por uma retribuição, uma gratidão genuína por aquele ato. Então, se esse for o seu caso, para essa segunda mensagem, não espere. O que eu fiz de coração, foi bom para mim,
Foi bom para a pessoa? Ambos? Foi uma coisa que ambos saíram ganhando? Ótimo. Segue sua vida e continua fazendo a sua parte para você ou quando você achar necessário e puder ajudar alguém, faça porque o reconhecimento virá, tá bom? Então, o maior aprendizado é esse. Agora vamos para a carta 2. Qual é o maior aprendizado neste momento? É o desapego. Tá muito apegado aí, apegada a questões financeiras, materiais, tá muito apegado a uma pessoa, a uma condição, a um cargo ou a uma casa, algum bem material. Então aqui fala muito de apego. Tá segurando as moedinhas aí, colocando o pé em cima, isso aqui é meu, ninguém tasca. Teve aqui também me vem duas mensagens. Uma é para um grupo de pessoas, né, para algumas pessoas é muito assim, tive uma conquista, eu tive um resultado material e agora eu tenho medo de perder, então eu seguro. Eu não consigo usufruir totalmente, desfrutar disso que eu conquistei por medo de perder. Aqui o maior aprendizado é isso, relaxar um pouco. Não fica apegado com medo da perda ou apegado ao que conquistou, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Pode ser, se você conquistou uma coisa que você queria, não quer dizer que não tenha a sua importância, mas até que ponto? Porque aí isso paralisa. Você vê que é curioso que vieram duas cartas que indicam questões físicas e materiais. Então, duas cartas de ouros. Então, e são duas cartas paradas, né? Você vê que tem uma certa sintonia. E isso paralisa a tua vida, tá? Essa mensagem 2 aqui, esse excesso de apego com questões materiais paralisa a tua vida. Você não consegue progredir, prosseguir. Então, a primeira mensagem é o maior aprendizado é esse. Desapegar do excesso de importância ou de apego às coisas materiais, financeiras, materiais, bens materiais, ou uma condição, um status que você chegou também. Ou apegado muito aqui também ao próprio físico, né? Essas pessoas que são muito fitness, não sei o quê, mas às vezes viram uma certa obsessão, né? Que tem até um termo, é vigorexia. Vira um transtorno para algumas pessoas, não para todas, para algumas pessoas. E uma outra mensagem aqui, qual que é o maior aprendizado desse momento? É você aprender a poupar. Aqui vem uma outra mensagem, né? Totalmente diferente, mas realmente me veio aqui que tem algumas pessoas aqui que precisam aprender a poupar. Por quê? Porque pode ter dificuldades financeiras em breve. Porque pode ter um prejuízo financeiro. É aprender a poupar aquilo que tem, aprender a economizar mais. É criar uma segurança, mesmo que tenha pouco, não é muito, porque aqui ainda está um progresso. Pode não ser muito, tá? Então, simbolicamente aqui você pode ter só quatro moedas, mas faça bom uso dessas quatro moedas ou dos recursos que você tem, que ainda são limitados, mas já é alguma coisa, é o que você tem no momento. Então aprenda a poupar, economizar e usar bem para ter o mínimo de segurança, de sobrevivência de segurança, porque pode ser aqui até que venha mesmo uma dificuldade ou um prejuízo, um imprevisto, aí um gasto inesperado. Aqui também é você cuidar bem do seu corpo, porque pode ser que venha aí algum contratempo na saúde, sabe? Uma coisinha assim, uma indisposição, um mal-estar, pode ser também que isso aconteça. E não se prenda muito em excesso, tá? Porque isso aqui também mostra uma carência de contato espiritual, sabe, consigo mesmo, uma aqui é muito uma avareza, sabe? Uma avareza. Uma pessoa ali, como diz Sovina,
Uma pessoa mão de vaca, avarenta. Tem uma certa segurança, mas não compartilha, né? Porque é meu. E aqui mostra uma certa avareza. E também não falar, sabe? Tem algum conhecimento para passar e não fala. E guarda para si, porque aquilo é o seu bem. Usa só para benefício próprio. Então aqui também, aqui me apareceu muitas mensagens de aprendizado. Então tem uma variedade aí de pessoas que podem ressoar essas mensagens. Então, para fechar, qual é o maior aprendizado aqui? Não focar em excesso nas questões financeiras. Cuidar da saúde, mas não ficar obcecado com a questão estética. Se cuidar é importante, mas isso não é o ponto central da vida, né? Não é só isso, é um conjunto de coisas. E também não ser muito avarento quando puder, ajudar a não ser muito avarento, ou gastar para si, né? Não, vou guardar. E reter conhecimento. Né? Se tem uma coisa que a gente não pode reter, é conhecimento, conhecimento útil, né? Vamos combinar. Aquele conhecimento útil é reter conhecimento e reter afeto, né? Aqui também me mostra algumas pessoas que guarda para si e aquilo pode acumular, pode até somatizar no próprio corpo. Ok? Então, bons aprendizados aí. Uma energia muito aqui na mesa de questões materiais, físicas e materiais, do campo material aí. Então, se fez sentido para você refletir, vale a pena promover essas mudanças, porque essa pessoa aqui, essa aqui eu já tinha falado, né? Mas essa aqui, se conseguir promover, né, aprender, aceitar esse aprendizado para se desenvolver, você vai receber uma ajuda necessária mais para frente. Vai receber, me veio isso aqui, tá bom? Então, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Um beijo, tchau.